Olá, amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Noite fria, mas aquecida aí pelo poder do Espírito Santo. Aqui estamos nós Amém. novamente para estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. E sejam todos muito bem-vindos. O friozinho aí, ele nos convida mais cedo, né, para debaixo das cobertas, mas eu fico feliz de tê-los aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Tá bom? Laudice, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Sim. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai, por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de podermos estudar mais um pouco da Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Amém, Pai, Senhor. obrigado pela vida do Lutervan e de todos, do Omar, de todos aqui presentes, né, nessa Obrigado, Senhor. reunião. Abençoa cada família aqui representada. Senhor, muito obrigado, que o Senhor inspire nosso entendimento para que possamos, Senhor, Sim. aprender mais e mais. Senhor, abra meu entendimento também para poder entender, Senhor, sobre a tua vinda, né, o tempo que está próximo, para que eu possa entender melhor essa temática, essa matemática que é as 2.300 tardes e manhãs que eu tenho com dificuldade de aprender. Pai, muito obrigado. Abençoa a Letícia, a sua saúde, abençoa todos que estão nessa caminhada e que eles possam vir a tempo de escutar e ouvir a tua palavra, Pai. Amém, Muito Senhor. obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, do meu trabalho. Tu sabes que eu tenho andado cansada, né, por causa do trânsito, mas eu sei que cada dia o Senhor renova minhas forças, Pai. Amém, Muito Senhor. obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Bom, meus queridos, hoje, como nós invertemos na segunda-feira, hoje nós invertemos também, tá bom? Para a gente poder aí acompanhar melhor o estudo de hoje. Chegou para vocês o. Ainda não. Ainda Não? não. Ué. Aqui está falando que está pausado. Sim, sim. Está Mas já é. pausado. Vamos lá. O compartilhamento está pausado. Isso. Chegou? Agora sim. Ah, maravilha. Chegou. Maravilha, maravilha. Bom, é, no outro estudo que fizemos sobre Daniel, nós avançamos nas 2.300 tardes e manhãs desde o ano 457 até o ano de 1844. Surge para a gente uma interrogação. Por que essa data de 1844 ela é tão importante para nós? Ou deveria ser importante para todo cristão? O estudo de hoje, a gente vai poder fazer uma comparação. O que aconteceu no santuário terrestre e o que aconteceria depois da volta de Jesus. Por que aconteceria depois da volta de Jesus? Porque a palavra de Deus ela vem nos dizendo que Moisés deveria construir um santuário segundo o modelo que foi mostrado a ele, um original. Bom, se Deus ordenou que naquela maquete, naquela réplica, naquela miniatura do santuário celestial, onde o povo de Israel deveria adorar, ali haveria vários serviços, no lugar santo, no lugar santíssimo. Bom, se ele é uma cópia do céu, do santuário do céu, então a gente deduz por aquilo que a Bíblia ensina para nós, que nos céus também existem serviços no santuário que lá existe. Então é isso que a gente vai ver hoje um pouquinho, tá bom? Se tiverem dúvida, por favor, fique à vontade para perguntar. Vou começar com com o mesmo texto que a gente começou semana passada, Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Só relembrando, 2.300 tardes e manhãs equivale a 2.300 dias.
Ambos, desculpa. que são 2.300 dias, está certo? 2.300 anos. 2.300 anos, né? Então, vejamos, e até 2.300 semanas, e o santuário será purificado. Bom, purificado de quê? Quando começa? Quando termina? A gente viu isso semana passada. No capítulo 8, eu gostaria que você abra sua Bíblia. No capítulo 8 de Daniel, que tem uma curiosidade no capítulo 8 que vale a pena. Para alguns não é curiosidade, mas certamente para outros é uma curiosidade. Daniel 7, quando nós estudamos, lá fala de 4 animais. O leão, com asas, o urso, com as costelas, 3 costelas na boca, um lado mais alto que o outro. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E aquele animal indecifrável que Daniel viu. Mas quando você vem no capítulo 8, não são os mesmos animais. O capítulo 8 diz assim, no versículo 1: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, é o ano 551, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um Carneiro. carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. No versículo 5, você vai encontrar assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Versículo 9. Versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o chifre grande, ou o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 cantos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Ok, vamos parar aqui. Então, veja bem, o capítulo 7. Eu pergunto a vocês, na ordem bíblica, Omar, Heloísa, Marcos, Aldice, Roberto, a gente vai estudar isso ainda numa outra oportunidade, isso que eu vou perguntar aqui. O leão é um animal limpo? Não, Não. Não. bem menos. O urso é um animal limpo? Também não. Também não. O leopardo? Também não. Também não. Bom, o animal estranho lá é Pior ainda. pior ainda, né? É imundo algumas vezes. Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando você vê no capítulo 8, quais são os 2 animais que são apresentados ali? Carneiro. Não é o Carneiro e carneiro. o bode. Carneiro e bode. O carneiro e o bode. São animais limpos? Sim. Sim. No dia da expiação, lá no santuário terrestre, quais eram os 2 animais que eram usados para fazer purificação? Carneiro e bode. O carneiro e o bode. Então, olha que coisa curiosa. Nós viemos no capítulo 7, falando ali dos animais, viemos no capítulo 8, e se você for ao verso 21, é isso? 20 e 21. Quem pode ler para nós, por favor? Que aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre Ok. grande entre os olhos é o primeiro rei. Obrigado. Então, olha só. A Bíblia aqui, o anjo, ele está revelando quem esses animais representam. Então, a Média e a Pérsia, simbolizada pelo carneiro.
tendo aí um chifre maior que o outro. A Grécia é simbolizada aí pelo bode, com um chifre, tipo um unicórnio, né? E ele vem, e você segue o relato aí, que ele vem sem tocar na terra, fere o carneiro e etc. E o chifre quebra no lugar, saem quatro no lugar do chifre quebrado. Então veja bem, aqui nós temos a representação do bode, o chifre, Alexandre. Depois de quebrar o chifre, surgem quatro menores, que são os quatro generais de Alexandre. E de um dos lados aqui, surge um outro chifre que se torna poderoso, grande. Grande. Né? Mas a pergunta que eu vos faço é: o capítulo 8, o interesse do capítulo 8 é falar sobre o carneiro e o bode? Não, não. Por que o capítulo 8 ele vem representado pelo carneiro e o bode? Aí eu não. E tem a Algo, ver com rela- o tema que vai ser tratado. Desculpa, Matheus. Algo em relação ao santuário, né? Ah, muito bem. Então veja bem, algo em relação ao santuário. O que acontecia no dia 10 do sétimo mês? A Dia da purificação? expiação, dia da É o dia da purificação. expiação. Então, quando o capítulo 8 apresenta o carneiro e o bode, não é para falar da Grécia, não é para falar da Média e da Pérsia ou do chifre pequeno. Por quê? Porque no capítulo 7 já, já falou muito sobre eles, mas aqui está dando a sequência, não é, ao assunto. E o capítulo 8 ele vai até a purificação do santuário, ok? Por isso que Ô, nós... Tevan, Oi, Marcos. eu achei interessante, né, com essa imagem do carneiro do bode, né? Além de apontar para o santuário e também falando dos gênios que ele veio trabalhando no capítulo 2 e no 7, né? Ele está apontando o tempo em que aconteceria isso, né, na profecia, né? É Sim, uma forma, sim. né? Marcos, olha só. A profecia, ela avança no tempo, ok? Você vê aqui que a Babilônia, ela já não existe mais. Uhum. Hã? É, a gente viu o capítulo 7 vai até 1798. Mas o capítulo 8 ele passa de 1700, ou melhor, o capítulo 7 vai até 1700. 1798, isso. E o capítulo 8 ele vai a 1844 e ultrapassa, ok? Ultrapassa, abrindo o leque aí para o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel. Roberto, você assistiu o Sim. estudo de segunda-feira? Não, não deu tempo, não. Não deu tempo, né? Teria sido bom você assistir lá para você ter uma ideia do que a gente vai falar hoje. Ou então, se você tiver um tempo, assiste o estudo de lá e depois repassa o de hoje. Tá bom? Repasso, tá. Para você compreender, né, o porquê do que vamos falar hoje. Bem, o capítulo 7, versículo 9 e 10, vem falando dos animais, fala daquele animal terrível, espantoso, com 10 chifres. Fala do chifre pequeno que afronta o povo de Deus, afronta o próprio Deus. Mas, se a gente vai ao versículo 9 e 10, olha o que diz lá. Quem pode ler aí para nós? É o 7, 9, 10. 9 e 10, capítulo 7, verso 9 e 10. Continuei olhando e até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Se assentou, sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça era como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente.
Fazer 9, 10? É isso. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares e serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalado a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Ok. Então veja, o capítulo 7, depois que fala aí da obra do chifre pequeno, fala de um julgamento que teria lugar no céu. Por que no céu? Porque um ancião de dias se assenta. Quem é o ancião de dias? Deus. Deus. Os milhões e milhões que estão ao redor do trono são os anjos. Os livros que se abrem, nós falamos aqui no livro da vida, em outro estudo, no livro das memórias e no livro da morte, ok? Veja, Daniel está olhando para o céu e assenta-se um tribunal. Quando você vem ao versículo 13, Daniel ele continua dizendo, olha, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quando você lê esse verso aqui em Daniel, a primeira coisa que te vem à mente é o quê? Seria a volta de Jesus? Sim. Sim. É a primeira coisa que vem à mente. Mas é a volta de Jesus? Não. 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 Por que não? Porque o verso diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então, quando você lê essa frase, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o ancião de dias é Deus, e no verso 9 e 10, o ancião de dias se assenta, livros são abertos, abre a sessão de um tribunal, então a vinda aqui do Filho do Homem não é a terra, e sim a sala do tribunal, a uma sessão que começou nos céus, presidida pelo ancião de dias. Ok? Então, esse aqui é um resumo do capítulo 7 e do capítulo 8. O capítulo 7 está dizendo, olha, no final, quando o chifre pequeno for quebrado, vai começar um juízo nos céus. No capítulo 8, até quando vai durar a visão? Até 2000, ou melhor, até quando vai a perseguição ao povo de Deus, ao caráter de Deus? Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, e então o santuário será purificado. E o capítulo 8, ele trata exatamente dessa purificação do santuário. Bom, para a gente recordar, o primeiro item aqui, a tenda da congregação, ou o santuário, lá do deserto, foi construído por quem? Moisés. Moisés. Olha, me farão um santuário e habitarei no meio de vocês. Êxodo 25:8. Mais tarde, quando o rei Davi morre, o filho dele, Salomão, ele entra no governo. E o desejo que Davi possuía, era de construir um santuário, uma casa para Deus. E Deus disse para ele, não, sua mão carrega muito sangue, mas o teu filho, ele vai construir uma casa onde colocarei o meu nome. E Salomão foi o encarregado de construir esse templo. Vamos dizer assim, na mesma escala, só que agora maior, da tenda da congregação, Salomão ele constrói um belo templo, revestido em ouro e etc. Só que esse templo ele foi destruído lá por volta entre o ano 608 e 605, quando o povo de Judá cai em pecado e Nabucodonosor invade o reino de Judá. Então,
ele destrói o templo, ateia fogo no templo, e toda aquela riqueza que o templo possuía, em ouro, em bronze, né, isso aí foi levado tudo para a Babilônia, igual nós vimos no capítulo 1 do livro de Daniel. Só que a partir do ano 539, que o povo estava no cativeiro, veio um rei persa chamado Ciro. E Ciro já havia sido profetizado a respeito dele, lá em Isaías 44, 45, que Ciro seria o ungido de Deus para libertar o povo. E o povo foi liberto. E começou então o quê? A reconstrução do templo. E a pessoa responsável pela reconstrução do templo foi esse camarada com esse nome lindo aqui, Zorobabel. Ok? No ano 515, o templo, veja, do ano 539 ao ano 515, o templo ele foi terminada a construção dele. Por volta do ano 19 a.C., por volta do ano 19 a.C., houve um dos Herodes, chamado Herodes o Grande, que ele pegou e, vamos dizer assim, reformou aquele templo que tinha sido reconstruído lá no ano 515, ampliou aquele templo. E um detalhe, o que Herodes fez foi algo assim magnífico. Por quê? Porque o templo, que a gente chama aqui o templo de Herodes, mas não é de Herodes, foi todo ele construído agora em que material, Omar? Você aí que é ligado à construção. Em mármore. Você já imaginou? Tudo ele construído em mármore branco. Nossa. Devia ser assim, uma beleza extraordinária. Veja, no tempo em que Jesus veio, Jesus se batiza no ano 27, morre no ano 31, o templo ainda não estava todo concluído. A sua edificação, a sua reforma, a sua obra. Ele foi ser concluído no ano 64. E um detalhe, destruído no ano 70. Ok? Ô, Tevan, é interessante que quando foi ser destruído, né, até o general romano não queria destruir, né? Porque diziam que o Sim. templo era muito bonito, né? E Marcos, mas olha só, os soldados, eles tinham em mente que havia uma grande riqueza debaixo dos alicerces do templo. Então, quando um dos profetas, eu não me recordo qual foi o profeta, me parece que foi Zacarias, me parece, diz que Jerusalém seria trilhada, ou seja, arada, não é? E o templo aconteceu exatamente isso. O alicerce do templo foi removido porque julgavam ter ali uma riqueza, quando na realidade não tinha nada, né? Bom, mas veja bem, por que eu fiz essa explanação aqui dos templos? Veja, começa lá nos dias de Moisés, com a tenda da congregação, e o último templo que existiu para a nação judaica foi destruído no ano 70. Agora veja, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Se o último santuário, se o último templo foi destruído no ano 70, e as 2.300 tardes e manhãs elas avançam até 1844, então qual santuário deveria ser purificado no final de 2.300 anos? Hã? Então, é uma pergunta que vale a pena a gente pensar melhor. Agora, um detalhe, Omar, que a gente observa no mundo cristão, é que o mundo cristão estuda esse assunto do santuário e para em Cristo. Não avançam. Sim. Né? A igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que começa lá
vamos dizer, no Éden, não em Moisés propriamente dito, mas começa lá no Éden, passa por todo o Velho Testamento. A última semana, nós entendemos que ela é aplicável ali ao ministério de Jesus até a morte de Estevão e avança até 1844. Enquanto que o mundo cristão pega a última semana e joga para os últimos dias. Isso aqui, a gente tem essa autoridade para dividir uma profecia, uma vez que ela liga um ponto ao outro. Não é? Bem, então, mais uma pergunta para nós. Por que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é tão relevante para nós, que estamos, para todo o mundo cristão que está vivendo aí no finalzinho da história desse mundo? Bom, vamos lá. Ela nos apresenta, a função dessa profecia é nos apresentar um juízo pré-advento de Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o julgamento de cada ser humano ocorrerá antes da volta de Jesus. Também nos informam que o dia exato em que começaria o juízo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o juízo, o julgamento de cada pessoa, né, como nós falamos, vai ocorrer antes da volta de Jesus. Mas espera aí, quando você estuda Apocalipse 20, depois da volta de Jesus vai haver um julgamento no céu. Vocês já leram sobre isso? Sim. Não é? Vai dizer assim, João ele diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder ou autoridade de julgar. Mas entendam, Jesus veio. O povo que subiu com ele está Salvo. salvo. O povo que não subiu com ele, que ficou na terra, está Perdido. perdido. Um outro detalhe que vale a pena a gente comentar aqui é o seguinte: é muito difundido no mundo cristão que a igreja, que o povo de Deus, no período da grande tribulação ou o período das pragas, após o fechamento da porta da graça, que o povo de Deus, ou melhor, perdão, o povo de Deus vai estar aqui, sim, mas que durante um milênio, não é, vai haver vida na Terra de pessoas tendo aí uma segunda oportunidade. Gente, isso é antibíblico. A palavra de Deus em Mateus capítulo 25, ela é muito clara quando diz: aqueles que estiverem à direita, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando você vai no verso 40, 41, para os demais, para aqueles que não forem salvos, Jesus diz para eles o quê? Apartai-vos, pois, de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando você vê a parábola do trigo e joio, você tem ali a mesma sentença. O trigo é recolhido, colocado no celeiro, mas o joio é recolhido e lançado no fogo. Então não existe uma segunda oportunidade para o joio se tornar trigo. Mesmo porque, se isso fosse possível, ninguém ia tentar nem buscar a Deus. Ficaria para a segunda oportunidade, né? Pegar Sim, sim, verdade, né? É meio ilógico isso. Mas ok. Então, já falamos, né? Mas essa profecia nos ensina que, quando Cristo retornar, cada caso terá sido decidido ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Ok? Então, isso aí é fato, e fato bíblico. É a palavra de Deus quem nos informa isso. No estudo que a gente fez sobre as 2.300 tardes e manhãs, a gente estudou que o santuário seria purificado, e a Bíblia fala isso em Daniel, capítulo 7 e Daniel, capítulo 8. Seria purificado após a queda do chifre pequeno. E o chifre pequeno, aqui símbolo do papado, ele
ele foi quebrado, ou seja, Roma papal perdeu a sua supremacia, né, sobre os povos em 1798, quando o Papa foi deposto, né, da sua função papal e durante 46 anos aí à frente, ou 46 anos atrás, à frente, se encerra o tempo dos 2.300 anos. Maravilha. O que vem a seguir? A 2000, ao período de 2.300 anos. Uma pergunta, ela parece boba, mas eu acho que a Claudinete um dia respondeu, mas eu vou perguntar. Laudice, tá por aí? Tô? Tá, né? Laudice, Hum, olha só esse texto de Atos, capítulo 1, verso 9. Jesus havia morrido, ressuscitou, estava ali no 40º dia com os discípulos no Monte das Oliveiras, dando aí as últimas instruções para os discípulos, e de repente o que acontece? O texto diz, verso 9, e quando dizia isto, ou seja, dando as instruções aos discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Claudia, a pergunta que eu te faço está aqui. Para onde Jesus foi? eu não sei, mas ele foi para o santuário. Um tempo aí ele passou um tempo aí ele foi para o santuário. Mas eu não sei se foi nesse momento. Eu acho que ele foi para o céu. Claudia, parece uma pergunta simples, né? Mas ela é uma pergunta simples. Hum, Eu volta e mas ele foi meia. para o santuário também. Sim, Ele não sim, foi? foi. Volta e meia eu estou com um amigo ou outro, e eu pergunto assim, vem cá, quando Jesus subiu, estava lá no Monte das Oliveiras, para onde ele foi? Ué, foi para o céu. Mas Foi para para o o junto do céu? Pai. Para o céu? Como assim céu? Jesus está. Né? Ué, ele foi para o céu, a Bíblia diz que ele foi para o céu. Sim, mas como explicar isso? Ah, sim. Olha, eu vou dizer para você que muitas pessoas chegam e dizem, não, voltou para a casa do pai. Ok, a casa do pai. Mas a maior parte das pessoas diz assim, ele foi para o céu. E quando você insiste na questão de céu, muita gente engasga. Valdir, ele foi para o santuário, sim. Aham. Em Certo? 1844, foi o ano desapontamento, que as Não, pessoas não. Não, confundiram não. aquela, Não, não, né? não. Não, não. Ele não foi para o céu em 1844. Não, No não, ele ano- foi para 1844 para o santuário. Não, não. Não, então preste atenção, que a gente vai tirar essa Hum, dúvida. Jesus, quando ele sobe ao hum, céu, ele leva consigo uma multidão de ressuscitados, sim, que ressuscitaram com ele por ocasião com da sua ele, ressurreição. Então, quando ele vai ao céu, aí nesse 40º dia, ou melhor, ele foi naquele domingo da ressurreição, apresentou ao Pai o seu sacrifício, juntamente com os primeiros frutos aí do seu do sacrifício. ministério. Ele É, volta à terra, passa 40 dias com os discípulos, e aqui o texto de Atos diz que ele volta para o céu e lá ele fica. sim. Bem, nesse texto aqui, quando ele volta para os céus, ele volta para o primeiro compartimento do santuário do céu. Ok? Hum. Bom, o que Jesus foi fazer no céu depois que ele sobe? Juízo investigativo? Não, ainda não. Não, Ainda não. ainda Não, não. Não, ainda ainda não. 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 Ainda não. Então vamos lá. Veja bem, Hebreus capítulo 8. Quem pode ler esse texto para nós? É do verso 1 até o verso 5. Ora,
O essencial de todas as coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Obrigado, Marcos. Vamos pegar o verso 5, o finalzinho dele. Moisés recebe a orientação de Deus, a ordem de Deus, para construir lá o tabernáculo, construir o santuário, nessas palavras. Está lá no versículo 9 e no versículo 40 de Êxodo 25. Vê que faças o santuário, todas as coisas, né, do santuário, conforme ou de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Sim. Então, o santuário da terra, nós já falamos, vamos repetir. É uma réplica, é uma miniatura, é uma maquete do santuário do céu. Sim. Então, Jesus ele volta para o céu. E o texto, verso 1 diz que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ok. Se assentou ao lado de Deus. O texto está dizendo para nós. Mas ele não para aqui, ele continua. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, veja bem, esse modelo aqui é esse santuário, verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, a Bíblia, veja, gente, não existe nenhum mistério aqui. É a palavra de Deus revelando para a gente aquilo que foi uma interrogação lá em Êxodo 25, verso 8, 25, verso 9 e 25, verso 40. Mas que modelo era aquele? Então aqui está dizendo para nós, no céu existe um santuário. Esse santuário, ele é morada do Altíssimo. Sim. É um lugar também onde Jesus oficia como sumo sacerdote. Sim. Bem, o verso 3, olha como esse verso 3 ele é interessante. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, ou seja, esse que se assentou à destra de Deus no santuário do céu, tivesse também o que oferecer. Agora, veja bem, todo sumo sacerdote oferecia tanto dons como sacrifício. E o que esse sumo sacerdote que subiu ao céu e se assentou à destra de Deus, o que ele ofereceu? A vida. O seu próprio sangue. Exatamente. Lá o sumo sacerdote, Omar, ele entrava com o sangue do carneiro e o sangue do bode. Sim. Aqui, Cristo ele entrou no santuário dos céus com seu próprio sangue. Sangue. Sim. E um detalhe que o verso 4 vem trazendo para nós é que se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Qual a razão? Porque ele não era da tribo levítica. Exatamente, não é? Ele Então, era judeu, ele era de Judá. exatamente. Você se lembra de uma das tentações de Jesus, me parece que é a segunda, que Satanás toma Jesus, leva até o pináculo do templo e fala com ele que se atirasse ali abaixo, porque anjos o guardariam e etc. Uhum. E Jesus se recusou. O que teria acontecido se Jesus tivesse se lançado daquela torre que embaixo era o lugar santíssimo
presunçosamente, o que teria acontecido ao ele chegar lá embaixo? Ele estaria ocupando algo que ele ainda não deveria ocupar. Ou então, Omar, a gente poderia dizer que ele seria consumido. Poderia ser qualquer outro ser que não fosse o Ele era sumo homem. sacerdote, seria consumido. E um Porque detalhe, também não estava no tempo, né? Não tinha o tempo, não estava no tempo. sim, sim, e um detalhe, é, no lugar santíssimo, somente uma única vez no ano o Poderia sumo entrar. sacerdote podia entrar, não é? É. Então, o texto, o verso 4 aqui é muito claro para a gente, não é? Ele não era da tribo de Levi, ele não era sumo sacerdote, então ele não podia entrar no lugar santíssimo. Seria barrado logo vamos dizer, na entrada, né? E o verso 5, dizendo que os quais ministram, quem? Aqueles da tribo de Levi, eles ministram no santuário, oferecendo dons, sacrifícios, figura ou como sombra das coisas celestiais. Então, aqui, gente, aqui nós temos um desfecho desses versos, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, se eles trabalham na terra, no santuário da terra, imitando aquilo que acontece no céu, porque é o que o texto está trazendo para nós. Estou certo, Omar? Ou estou errado? Sim. Não, tá Não, certo. não é? É isso, né? Sim. Então tá aí. Agora vamos para o capítulo 9. Eu tenho o capítulo 9 em duas versões. E também vale a pena a gente compreender isso aqui. Por que que vale a pena? Porque os que rejeitam o ensinamento das 2.300 tardes e manhãs, os que param na morte de Cristo, como em plano da redenção e tudo mais, usam essa versão aqui para dizer que Cristo entrou uma vez no santuário quando subiu ao céu e não tem nada de entrar em Santíssimo, coisa nenhuma depois. Então, o texto, quem gostaria de lê-lo para nós? Hebreus 9, versículo 11 ao 14. 9. Você quer nesta versão ou Não, você essa aqui que quer... está na tela. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Gente, Paulo, ele volta aqui a enfatizar que Cristo ele entra como sumo sacerdote num tabernáculo, num santuário não feito por mãos, não desta criação. Bem, conforme nós falamos há pouco, ele não entra com sangue de animais, mas ele entra com seu próprio sangue. Agora, observe isso aqui que está grifado vermelho. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pergunto, o texto está certo? Ele está, na verdade, a minha tradução já diz outra coisa, né?
Diz que entrou uma vez por todas. Uhum. Entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ok? Mas eu entendo tua pergunta assim. Primeiro ele entrou como sacerdote e depois Uhum. como sumo sacerdote. Sim. Então existe também uma grande diferença. Primeiro, quando ele entrou como intermediador. Depois, ele entrou no lugar santíssimo Como como juiz. juiz. Como juiz. Ok. Agora, olha essa outra versão. Essa aqui é ah, a versão fiel, né? O que ele quis dizer de entrar uma vez é porque o sumo sacerdote ele entrava todos Uma os vez, anos. uma vez só, né? Mas Jesus não precisa entrar todos os anos, porque O a sacrifício oferta dele. dele é perfeita. Uhum. Então, ele entra uma vez por todas. Não precisa ficar todo ano repetindo o ato expiatório. Ok. Omar, olha só, nesse texto aqui, o final. Havendo efetuado uma eterna redenção. Veja, Sim, o sacrifício que Jesus fez na cruz foi um sacrifício completo, suficiente, plenamente suficiente. suficiente. Veja, não é necessário entrar no Santíssimo várias vezes, oferecer sacrifícios várias vezes, porque foi pleno, Uma vez feito, feito. feito, né? Então, olha só, entrou uma vez no santuário. O santuário tem quantos compartimentos? 2 compartimentos. Dois compartimentos. Parte interna, sim. A parte interna, sabe? Entendo. Quando a gente fala do pátio, o pátio é um símbolo da terra, não é? Então, o Hum, santuário em si é o Santo e o Santíssimo. Isso aí isso. que era a cópia do céu, né? Então, veja, Jesus ele entra uma vez, ok. Agora, olha essa outra versão. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não, não por mãos, né, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você observa que aqui mudou. Essa versão Sim. é uma outra versão, aquela é a fiel, essa daqui é atualizada, Revisado, não é isso? atualizado. Atualizada, né? Então, Sim. entrou no Santo dos Santos. Veja, essa tradução aqui, se você tomar o entendimento da ordem do ministério no santuário, você vai olhar assim e vai dizer assim, mas espera aí, essa tradução aqui ela não é tão fiel. E é verdade. Então, muitos se apegam a esta versão para dizer assim, olha, o que vocês ensinam que Jesus entrou no Santo e depois entrou no Santíssimo, aqui ó, a palavra de Deus vem dizendo que ele entrou no Santo dos Santos direto, quando na verdade não é isso que aconteceu. Agora, olha que coisa curiosa. A palavra para sagrado, santo, santuário, santo dos santos, santíssimo, lugares santos, lugar santo, santo lugar, é a mesma. Agion, é a mesma. 1 Pedro 1,16, um exemplo que nós temos, porque está escrito, sede santo, sede agion, porque eu sou santo, Tanto. agion. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 3,17, você vai encontrar aqui santuário, mas não é a mesma palavra, agion. Né? Ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ágil. Agora, olha essa nota. No Novo Testamento, o termo ágil
assume um significado ainda mais profundo com a difusão do cristianismo. É usado para se referir não apenas a espaços físicos como igrejas ou altares, mas também à realidade espiritual dos crentes sendo separados como santos por Deus, que é esses dois textos que nós citamos aqui. O apóstolo Paulo, nas suas cartas às primeiras comunidades cristãs, refere-se frequentemente a elas como hagion, enfatizando o seu estatuto santificado em Cristo. Então, veja, seja lugar ou seja pessoa que foi dedicado a Deus, se você olhar na Bíblia, é essa expressão aqui. Então, vale a pena a gente lembrar que sagrado, santo, santuário, santo dos santos, santíssimo, lugares santos, santo lugar e lugar santo, tem a mesma tradução. Então, se você volta aqui, qual é a palavra aqui? Ágil. E qual é a palavra aqui? Ágil. Então, Jesus, ele subiu ao céu e ele entrou no lugar sagrado. Tá certo? Uhum. Entrou no lugar santo. Tá certo? Sim. Entrou no santuário. Entrou no Santo dos Santos. Quando fala Santo dos Santos aqui, é uma referência que é superioridade em relação ao santuário da terra. E assim sucessivamente. O que foi o santuário da terra? Ele foi um reflexo da realidade, um reflexo daquilo que seria grandioso nos céus. O santuário terrestre, ele possuía quantas fases? 3, certo? A primeira fase acontecia no pátio, ali na área externa, onde os sacrifícios pelo pecado eram feitos diariamente. Se ninguém pecou, nesse dia, hoje, quinta-feira, ninguém pecou, ninguém trouxe carneiro. Tinha sacrifício lá no pátio? Tinha. Tinha. O cordeiro pela manhã e o cordeiro ao pôr do sol, à tarde, mostrando a intercessão, né, diária. Né? No segundo compartimento, ou na segunda fase, no lugar santo, o sacerdote diariamente oferecia incenso e intercedia pelo povo diante do véu e pelo pecador que levou ali a sua oferta. E temos também a terceira fase. A terceira fase ela acontecia no lugar santíssimo, ou seja, onde estava a arca, né, da aliança. E isso acontecia no dia do juízo, também conhecido como Yom Kippur, quando o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava para fazer expiação por todo o povo. Então, era um dia solene? Sim. Os 7 dias anteriores eram dias de preparação e consagração para o dia do juízo. No dia do juízo, se alguém estivesse em pecado, eu não tenho relato bíblico de ter acontecido alguma coisa. Mas o que poderia acontecer se alguém não tivesse confessado o seu pecado? Acho que morreria fulminantemente. A Bíblia diz que seria eliminado da congregação. Eliminado pode ser mandado embora ou pode ser consumido. Agora veja, o santuário terrestre, ele era sombra de algo maior, que aconteceria no futuro, no final das 2.300 tardes de manhãs, etc. Né? Então não é difícil entender que o ministério de Cristo também ocuparia 3 fases no santuário do céu. Primeira fase, Cristo morre na cruz como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morre na cruz como um sacrifício substitutivo ou substituto, quando o pecador deveria morrer e Cristo ocupa o lugar do pecador. A segunda fase, Laodice. Sim. Quando Jesus sobe aos céus, lá naquele texto de Marcos 1,9 que eu te falei,
Ele sobe Sim, ao céu para ser o quê? Mediador, intercessor, intercessor, intercessor. no Mas lugar ele santo. fica lá no céu, né? Aqui, ó, olha aqui, presta atenção aqui. A segunda fase do ministério de Cristo é aonde? No No céu. céu, como intercessor e mediador. Em qual lugar? Mediador, No lugar no santo, lugar do santo. santuário do céu. E a terceira fase do ministério de Cristo, que é o que ele está fazendo hoje, não É o é? juiz, né? Como juiz, ao entrar no lugar santíssimo, no final dos 2.300 anos. Ok? Bem, a pergunta é: há um santuário no céu? Sim, A Claro. Bíblia. sim. A Bíblia falou para nós, não é? Há um santuário no céu, figura para o tempo então presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios. Seus dois lugares santos eram figuras das coisas que estão no céu. Está lá em Hebreus 9:9. E também o verso 23. O verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou e não o homem. Ah, alguém pode ler para nós esse texto? Hum, Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo, que ardiam diante do trono. Viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8:3. Com isto, permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e o altar de incenso no santuário terrestre. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus, e ele olhou para dentro do véu interno, no Santo dos Santos. Ali viu a arca do seu concerto, na qual estava a lei de Deus. Gente, o que eu acho tão belo, Heloísa, obrigado. O que eu acho tão belo no estudo do santuário é que Paulo diz: tem o santuário no céu. Ok? Jesus entrou nele como sumo sacerdote. Ok? Mas quando você vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 4, verso 5, João ele vê 7 lâmpadas, 7 lâmpadas ardendo em fogo. E o mais ainda, se você vai no capítulo 1, olha só, o que nós lemos no capítulo 1? Apocalipse, abre aí sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, Verso 6. verso 6, Omar? Não, não, para frente um pouquinho. Não sei. Apocalipse 1. Capítulo 1, Verso 9? deixa eu me ver. Olha só, Omar, no, Não, não. no verso, hum, no verso 10, João, ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ao verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 Candeias de ouro. candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então veja, essa vestimenta aqui que esse semelhante ao filho do homem, que é Jesus, está usando, é veste sacerdotal. Ok? Sim. Só que no capítulo 4, verso 5, capítulo 4, verso 5, você lê assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. As 7 tochas, lá no santuário terrestre, que era o castiçal no lugar santo, aqui é representado por tochas. Se você vai no capítulo 5, versículo 8,
No início do versículo 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, né, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Falando de Jesus, Jesus presente lá no santuário do céu. Aí o verso 8. E quando veio ele, tomou, o verso 7, veio ele, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Espera aí, aonde que tinha um altar de incenso mesmo lá no santuário terrestre? Depois do pátio, no Santo. No lugar santo. E aqui que ele vem, Entre o Santíssimo e o pátio. aqui o cordeiro vem e juntamente, né, com aqui os 24 anciãos, os seres viventes, é tomado incenso para ser oferecido, que são as orações dos santos. E isso aqui é feito no lugar santo. Santo. Aí você vai no capítulo 8, versículo 3. E lá no capítulo 8, versículo 3, você vai encontrar assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Pô, peraí. Lá no capítulo 5, verso 8, diz que eles tomaram incenso e encheram as taças. Versículo 3 do capítulo 8. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário. Peraí. Junto ao altar. Que altar é esse? Me ajudem aí. Que altar é esse? Marcos, que altar é esse, Marcos? O incensário? No lugar Marcos, santo ainda. que Lugar altar é esse? santo, né? Por que não é um altar de sacrifício? Ele fica na terra, né? O Foi na altar de cruz. Foi a sacrifício ficava cruz, né? no pátio, na terra. E aqui, olha, junto ao altar com um incensário de ouro. Então, João ele está tendo uma visão aqui do lugar santo do santuário. Ele viu um semelhante ao Filho do Homem, né, Jesus, andando no meio das tochas, dos castiçais, ok? Então ele vê um castiçal e ele também vê um altar de ouro, com um incensário de ouro. E isso aqui ficava no lugar santo. Santo. Ah, para aí? Não. Se você vai lá no capítulo 11, verso 19, João agora ele olha lá dentro, no lugar santíssimo. Queridos, é a palavra de Deus que está dizendo para a gente como é o santuário do céu. Não é a igreja, não é o absoluto levando que está dizendo, não, assim, eu interpreto. Não, é a palavra de Deus. No capítulo 11, verso 19, abriu-se o santuário de Deus. Espera aí. Qual é a abertura aqui? Foi aonde? O véu foi aberto e João olha lá para dentro e vê o quê? A arca. A Arca da Aliança. E aonde ficava a Arca da Aliança? No Santíssimo. No Santíssimo. Então, queridos, entenda uma coisa. O livro de Daniel, o tema central dele é juízo. E o livro do Apocalipse, o tema dele também é juízo. A gente não consegue, a gente não pode fugir desse tema nos dois livros. Então, vamos lá. Adiantando aqui, a gente... O decreto de Artaxerxes saiu lá no ano 457. Para quê? Para o início da profecia, 2.300 anos. E se encerra em 1844, conforme a gente viu aqui. Nesse período a partir de 1844,
Jesus, ele deixa o lugar santo do santuário celestial, onde ele é intercessor, mediador, e ele entra No no, tabernáculo. no lugar santíssimo. Para quê? Para efetuar a última fase do seu ministério expiatório. Por que ministério expiatório? Porque o ministério dele, de expiação, começou lá na terra, com a sua morte. E se estende o quê? Com a sua entrada no santuário do céu até a sua saída, ali um pouquinho antes das pragas, quando então não vai haver mais oportunidade de salvação. Bom, o capítulo, o capítulo 12 de Daniel traz para a gente essa citação. O Omar até falou sobre isso esses dias. O que está escrito aí? Capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até quando? É o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Espera aí, quando foi que começou o tempo do fim? 1798. 1798. É interessante, Omar, que a partir dessa data aqui, 1798, houve no mundo uma comoção onde pessoas de N países diferentes começaram a esquadrinhar, estudar, pesquisar o livro de Daniel, o livro selado. Olha que curioso isso aqui. Olha, tudo em comum. Olha só. Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele viveu lá por volta do ano 1500. 1517 foi o início da Reforma Protestante. E ele disse que o juízo de Deus ocorreria mais ou menos 300 anos no futuro. Então, peraí, se ele foi a 1500, 300 anos no futuro, dá mais ou menos 1800, ano 1800. Guilherme Miller, um pregador batista nos Estados Unidos, em 1818 começou a estudar as profecias de Daniel. Um homem chamado Dr. José Wolff, de origem judaica, ele na Inglaterra, no ano de 1821, ele também começa a pesquisar o livro de Daniel. Tanto ele quanto Guilherme Miller descobrem que, olha, mais ou menos em torno de 1840, por aí, Jesus virá à Terra. Aqui na América do Sul, um padre chamado Manuel Lacunza, um padre jesuíta espanhol, ele também chega à mesma conclusão, estudando o livro de Daniel. Jesus vai vir em torno de entre 1840 e 1844. Na Alemanha, um homem chamado Bengel, ele, ministro da Igreja Luterana, também chegou à mesma conclusão. Em Genebra, na Suíça, um homem chamado Galsen, a mesma conclusão. Agora, isso aqui eu achei incrível. Na Escandinávia. Hoje a gente não conhece mais a Escandinávia porque foram mudando os nomes. Mas veja, na Escandinávia, nessa época aqui, os pais seguravam as perninhas de suas crianças em cima das mesas e crianças de 6 e 8 anos pregavam da breve volta de Jesus dentro desse período de 1844. Tinham tudo em comum? Tinham. O que não era comum? Nenhum deles se conhecia. Isso aqui aconteceu, tem mais, eu coloquei somente alguns. Gente, nenhum desses personagens aqui se conheciam. Mas o texto de Daniel, lá, capítulo 12, verso 4, vem dizendo: no fim do tempo, muitos vão esquadrinhar esse livro e o saber vai se multiplicar. Não o saber da tecnologia, que veio também nessa época, mas é o saber da palavra de Deus. Então, por que 22 de outubro foi uma data tão importante?
Vamos dizer, o pregador de maior destaque na América do Norte, William Miller, ou Guilherme Miller, ele, juntamente com um camarada entusiasta chamado Samuel Snow, eles estudando aí o livro de Apocalipse, de Daniel. Não, Jesus vai vir em 1844. A realidade é que três datas foram marcadas. A primeira em 1843, a segunda em fevereiro de 1844 e a terceira em outubro de 1844. Quando olhando ali, viram ajustes, questão de calendário do Oriente para o Ocidente. Não, é 22 de outubro de 1844. A pergunta que eu vos faço é: era um acontecimento importante? Muito. Muito importante. Gente, isso aqui sacudiu o mundo. O volume foi na América, mas isso aqui sacudiu o mundo. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele poderia ter impedido o desapontamento? Poderia. Ele poderia ter esclarecido, Mateus 22, 36. Não, 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Unicamente Deus, não é nem o Filho de Deus. Ele podia ter impedido. Por que Deus não fez? Porque estava já na profecia, era profético. O livrinho amargo, né? Mas aonde que está isso? Está em Apocalipse. Olha só. Gente, Amós 6:7. isso aqui é magnífico. Apocalipse capítulo 10. Se você ler depois com calma, você vai ver que João ele tem uma visão, e é uma visão exatamente depois do período negro em que o mundo foi mergulhado, o período das trevas, da Idade Média. João tem uma visão e ele vê um anjo poderosíssimo, com um pé na terra e outro nas águas. E esse anjo tinha na sua mão o quê? Livrinho. Mãe, como é que estava esse livrinho? Esse livrinho, ele era doce. Não, antes do doce. Fechado. O livrinho estava fechado. Fechado? Mas olha aqui o verso primeiro. Capítulo Não 10. aberto. Olha só. Vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. Livrinho O aberto. rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Peraí. Esse anjo forte, rosto como o sol, pernas como colunas de fogo. Peraí, isso aqui é quem? Lá no capítulo 1 de Apocalipse, lá vem dizendo daquele personagem que andava no meio dos castiçais, que era Cristo, com essas características aqui. Uhum. E ele tinha na mão, que é um livrinho Aberto. Aberto. Veja, o livro de Daniel é um livro Fechado. fechado e selado. Até quando? Até o tempo do fim. Tempo do fim. Até o tempo do fim. Mas Apocalipse 10, a palavra de Deus mostra para a gente que é um relato que está acontecendo depois que começa o tempo do fim. Então o livrinho de Daniel já não está mais fechado. Ele está aberto, porque as pessoas estão esquadrinhando. Bem, nós não falamos do grande desapontamento. Aí sim, Omar, o que aconteceu? Aí ele falou, né, para que o profeta tomasse o livro, né, Isso. que certamente será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Traduz isso aí para a gente, Omar, por favor. Isso quer dizer o seguinte, que você, na verdade, que quando você tem algo doce na boca, é algo extremamente delicioso, agradável, gostoso. Então, a expectativa da vinda de Jesus em 1844, aquilo trazia uma plena satisfação, alegria para todo mundo.
E Sim. como Jesus não voltou em 1844, então representa esse livro que se tornou amargo no estômago, ou seja, Sim. ele comeu o livro, ele aceitou a mensagem, só que a mensagem não foi aquilo que ele esperava, consequentemente foi amarga no estômago. Por isso, Omar, que é chamado de grande Desapontamento. 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 Poxa, foi um desapontamento. A gente estava aguardando a vinda de Jesus. Gente, milhares de pessoas estavam aguardando a volta de Jesus naquele dia. E Jesus não voltou. Sim. Era doce a mensagem, a espera era. Mas quando Jesus não volta, uau, aquilo foi igual losna, amargo. Bem, ok. Então vamos lá. A data 22 de outubro de 1844, ela estava correta? Sim. Sim. Não, estava correta. O A acontecimento interpretação estava correto? Tá. O Muito. acontecimento. Ao acontecimento, não. Não, não, não. A data, a profecia bateu exato, é ali. Tá? Mas o acontecimento não. Veja, a terceira e última fase do ministério sacerdotal de Cristo teria seu cumprimento a partir de agora, dessa data, no lugar santíssimo. Veja, Jesus ele deixa o santo. É que é muito longo para a gente comentar, mas lá na igreja de Filadélfia, no capítulo 3, capítulo 3, lá tem um texto que diz assim: ponho diante de ti uma porta aberta. Lembra desse texto? Sim. Ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Qual era a porta? Era a porta aberta do lugar santo para o lugar santíssimo. Ninguém pode fechar. Cristo começa nessa época. O juízo, a gente pode chamar de juízo investigativo, quando cada caso está sendo investigado nos céus. Então, hoje, nós estamos vivendo exatamente esse Juízo tempo. investigativo. A gente está vivendo esse tempo de juízo. Muita gente diz assim: quando Jesus voltar, ele vai julgar o mundo. Mas já está julgando. E já está julgando. É. Sabe, Laudice, Hum. o Mateus capítulo 25 é o último texto que nós vamos ler hoje. Mateus capítulo 25, nós temos, já falei ele aqui, mas nós vamos citá-lo de novo. 25, versículo 34. 25, 34. Vamos pegar a partir do verso 31, que eu acho que vale a pena. Mateus. Vamos pegar antes o capítulo 24, verso 31. Diz assim, da volta de Jesus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o que os anjos vêm fazer por ocasião da volta de Jesus? Reunir, Roberto, os escolhidos dos quatro cantos da terra. Mateus, Roberto, é o primeiro livro do Novo Testamento. Estou vendo aqui. Quando você Mateus. vê o capítulo 25, versículo 31, veja, no verso 31 do 24, os anjos vêm para reunir os escolhidos dos quatro cantos de uma outra extremidade dos céus. No capítulo 25, que é o capítulo seguinte, O grande julgamento. verso 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará na sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Pergunta a você: isso aqui é cena de juízo? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que não. Não? Não. Já Está está feito. separando? Sabe por quê? Nós não estudamos que o juízo está acontecendo hoje? Sim, Vai ter tudo. mas o juízo,
O juízo não tem a fase investigativa Executivo. e não tem a fase executiva. No final, Tinha a fase executiva, ela E aqui. acontece depois dos 1000 anos, Ah, tá. Quando. Tá certo. não é? Tá Ela, certo. isso é muito interessante, é executiva, né? Depois dos 1000 anos. Omar, se a gente pensar bem, a gente pode também dizer que aqui também é execução. sim, Sabe por quê? Jesus vem, ele toma para si os salvos. Olha o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui não é execução também? De um juízo? No meu entender, sim. Não é? Ou seja, esses que vão subir com Cristo Sim. nunca mais se perderão. Ah, mas e os que ficaram? 1000 anos depois, vão ouvir isso aqui, olha. Versículo 40 e 41. Aí sim, aqui é a execução final, lá no final dos 1000 anos. E o rei, o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo. Opa, peraí, não, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, gente, o juízo, o julgamento de Deus, também tem 3 fases. A primeira fase é a investigação de cada vida. A segunda fase, você sabe por que fulano ou ciclano não foi para o céu? Você está lá, e por que fulano ou beltrano não veio para o céu? Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz que aos salvos será dado a eles o quê? A autoridade de julgar. Você vai poder ver como foi que Deus efetuou o julgamento para que A ou B estivesse no céu. sim, Esse aí é o juízo chamado de juízo comprobatório. o outro executivo. Não é que Deus o julgou errado, não, é que você não sabe o que aconteceu. Então Deus vai permitir você tirar as suas dúvidas do julgamento que ele fez. E lá no final dos 1000 anos, quando todos os ímpios ressuscitarem, cada um vai poder saber o porquê de não ter sido salvo. Bem, a pergunta que eu te faço hoje é: Jesus está voltando. Jesus está voltando, isso acredito que vai acontecer em nossos dias, Em breve. devido aí aos acontecimentos. Em qual texto de Mateus nós vamos participar? Vinde benditos de meu Pai ou apartai os malditos para o fogo eterno? Vinde benditos, meu Pai. Vinde benditos, né? Meu pai. Exato. Agora, a Sandra falou que era profético aquele desapontamento. Se você for lá em Apocalipse capítulo 10, verso 11, depois do amargo, diz assim, ó, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, a respeito da volta de Jesus, a respeito do julgamento, a respeito do juízo que está acontecendo no céu. O mundo precisava conhecer. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. João ele diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a mensagem de um juízo deveria ser universal. Qual era a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, gente,
Enquanto nós estamos aí sendo passados os nossos nomes diante do tribunal do céu, como que nós devemos viver cada dia? Em santidade. Em santidade. Interessante, Laudice, que o apóstolo Pedro ele diz que nós devemos não somente aguardar a vinda de Jesus, mas apressar, Uhum. sabe? E quando a gente transmite para um, para outro, para aqueles que nós, que são nossos amigos, nossos familiares, aqueles que nós temos a intenção de vê-los nos céus, quando você passa para eles essas verdades, você está apressando a volta de Jesus. Então, que você e eu, que nós sejamos mensageiros dessa mensagem, anunciantes dessa mensagem, aonde quer que estivermos, porque aquele que há de vir, virá Virá. e não tardará. Então, que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus enche os nossos corações aí de poder dos altos céus. E não se esqueça, nós estamos vivendo hoje o tempo do juízo. E esse tempo está chegando no seu finalzinho. Finalzinho. É. Omar, Marcos, querem acrescentar mais alguma coisa? Lutervan, deixa eu tirar uma dúvida, só que você falou dos animais limpos, né? Por que que o carneiro e o bode são limpos e os demais não são? Isso é que eu não entendi. Bom, essa distinção quem fez foi o próprio Deus, lá em Levíticos 11, Deuteronômio 14. Deus Porque disse, eles eram esses são... usados do sacrifício só, né? Só esses animais. Exatamente. No capítulo 8, lá eu disse, quando eu falei lá que não importava quem era a Grécia, quem era a Média Pérsia, porque o interesse do capítulo 8, o interesse de Deus ali, mostrar para a gente, é o julgamento que ia acontecer, o tempo do juízo que ia começar. Então Deus ele se utiliza de dois animais que eram, vamos dizer, utilizados no dia da expiação para a Tá. purificação do santuário, para que a nossa mente fosse atenta nesse detalhe. Tá bom? Omar, quer Uhum. acrescentar mais alguma coisa, Marcos? O detalhe desses animais limpos, né, que Deus separou, ele, ele deixa bem claro que são animais que as unhas são fendidas, né, Sim. separadas e Uhum. que ruminam. E você vê, por exemplo, uma cabra, um bode, um carneiro, um cordeiro, sempre ruminando, ou seja, aquele movimento com a boca para mascar a erva, a vegetação. E as suas unhas são fendidas, então por essa razão que são animais limpos Limpos. Isso. e eram utilizados para o sacrifício no templo, Sacrifício. Uhum. que o sacerdote até mesmo ingeria da sua carne. E os outros animais são imundos. Principalmente o É, porco. outra coisa que talvez a Laudice não tenha compreendido acerca dos 2.300, 200 duas anos. mil e trezentas 300 tardes e manhãs, anos. são 2.300 anos, quando você vai lá no livro de Esdras, você observa que tiveram 3 decretos para reconstruir Jerusalém, para restabelecer a volta, o retorno do povo judeu para Jerusalém. Mas o terceiro decreto de Artaxerxes é que foi o mais completo. Isso foi no 7º ano do reinado dele, e quando você vai pela história, você descobre que esse 7º ano do reinado de Artaxerxes é o ano 457 antes de Cristo. Então aí é uma conta matemática e você tem que ver pela história. Isso você pode fazer qualquer pesquisa aí no Wikipedia, em qualquer dicionário, você vai ver isso que eu estou acabando de falar, e você faz essa conta, você soma
na verdade, 457 antes de Cristo, mais 844, você vai chegar às 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, tá? Se lembrando que não existe ano zero, tá? Ok. Essa eu vou Ok. pegar aos poucos. É meio complicadinho. É só você mas- pegar uma calculadora e somar É 457 mais 1.844. Soma aí para ver quanto que dá. Ok. É, Certinho? Gente, que sim, Deus nos abençoe nessa noite. Que a amém. gente, que cada pedacinho a gente possa aprender um pouquinho mais. A gente não vai aprender É, tudo de uma vez, não é? porque é muita Mas informação. é muita informação. Mas o É, Espírito Santo, ele grava na nossa mente. E à medida que a gente for ouvindo, a gente vai gravando, vai aprendendo mais e mais. Amém? amém. Bem, é, Omar, por gentileza, nos eleve a Deus nesse momento. Agradeça a Deus por esses momentos. Oremos. Bondoso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter nos concedido um instrumento teu, que foi o Lutervan, e nos proporcionou um estudo tão maravilhoso como este. É um estudo Maravilha. detalhado, um estudo cheio de informações, que realmente isto vai cada vez mais formando em nossa cabeça, no nosso pensamento, de tal forma que possamos ter um entendimento pleno da palavra de Deus. Mas nós somos imensamente gratos por isso, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade. Senhor, dá-nos uma boa noite de repouso. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por tão ricas bênçãos. Amém. Nós agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, boa noite para todos. Boa noite. Deus Boa noite. nos Obrigada, abençoe, nos Lutervan. abençoe. Obrigado, Pedro. Fica com Deus. Até, Deus continue até a próxima abençoando. vez que estaremos aqui. Fiquem com Deus. Com Deus.